Boa noite, sejam bem-vindas à nossa aula, né, desse evento Gerando Filhos Poderosos. O nosso objetivo hoje é falar como uma alimentação pode te ajudar a gerar um bebê forte, saudável e inteligente. Eu sou a Renata Dimes, sou nutricionista especialista em nutrição materno-infantil. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho dessa aula, ok? Então, o que seria, né, um bebê forte? Por que eu utilizei essas palavras? Forte, inteligente, saudável. É algo que vem muito recorrente para mim, pelas mulheres, né, pelas mães que estão buscando ajuda. Eu quero ter um bebê forte. E o que seria um bebê forte? Seria um bebê mais resistente às doenças, um bebê que suporta mais as coisas, né? Porque pós o nascimento, nós enfrentamos dificuldades, ele pode ficar doentinho, pode ter alguns problemas. Então, é importante tu ter um bebê resiliente, certo? Esse bebê fortalecido. E saudável, nascer perfeitinho, sem nenhuma deficiência, sem nenhum problema, um bebê considerado, né, saudável, perfeitinho. E que fique menos doente, que tenha um sistema imune mais forte, que seja um bebê que se desenvolve muito bem, que não pula nenhuma etapa do desenvolvimento, que não dá dor de cabeça. E um bebê mais inteligente, por quê? Porque isso também é possível, né? Durante a gestação, gerar esse bebê mais inteligente. Claro que isso vai sendo aí formado ao longo de uma vida inteira e tem outros fatores, mas começa lá na barriguinha da mamãe, esse desenvolvimento cerebral. E isso é muito especial. Isso é um diferencial que a nutricionista especializada nisso, né? No meu caso, eu sempre tento tá de olho, tá cuidando, tá trabalhando os alimentos específicos para isso também, para essa questão da desenvolvimento do cérebro, da inteligência, certo? Então, como gerar, né, esse bebê saudável, inteligente, forte, né? Quando eu iniciei na minha vida acadêmica como nutricionista, eu já sabia que eu queria trabalhar com mães. Eu tinha certeza disso, eu sempre amei, sempre foi um sonho. Porém, qual era a minha ideia? A minha ideia era que a nutrição tinha aí seu papel em relação ao peso, né? Não ter um ganho de peso excessivo, ok, não engordar demais, como dizem as mãezinhas, né? Ter aí um cuidado protetor, certo? Um pouquinho de deficiências, cuidar disso, mas eu não imaginava a tamanha grandeza que poderia fazer na vida dessa criança. E foi um primeiro contato, né, através de grupos de pesquisas na faculdade, e mais tarde, né, pós a faculdade, pós a minha formação, eu fiz a especialização, eu entrei em outros cursos, e eu pude ver e me deparar com essa oportunidade. Oportunidade para quem? Para você, para as mamães, né? A oportunidade de semear na vida do seu filho essa saúde, né? Então, para você assim que está chegando agora, não entende muito do assunto, tá um pouquinho leigo nisso, mas está preocupado, porque se você clicou aqui, você já está se preocupando com a questão da saúde do seu filho, você já como mãe quer, né, ter um filho aí forte, saudável, inteligente, que é um desejo da maioria das mães. Eu quero te dizer que realmente a alimentação vai fazer toda a diferença na sua gestação. Não, não é bobagem. E a gente começa com isso lá na década de 50, onde primeiros estudos começam a surgir em relação a essa questão da gestação, né? Olha, como
a vida intrauterina, ou seja, dentro ali da barriga da mamãe, pode influenciar nesse indivíduo. E daí se vem o primeiro termo aí científico complicadinho que se chama epigenética, né? Que nada mais é, né? Não é sobre zerar genes ou anular a genética da criança, mas é sobre a expressão que a expressão dos genes tem, que não preciso entender muito bem como funciona esse mecanismo, porque ele é bem complicado e bem científico. Mas o que se evidenciou é que tudo que a gente vive, né, como as mães vivem durante a gestação, vai ali influenciar se esse bebê vai ou não expressar certos genes. Ou seja, o seu bebê tem a oportunidade de ter uma genética com expressões de saúde em vez de doenças. E daí foi uma coisa assim ainda muito complicada, muito assim crua, e daí foi se estudando e foi vendo por que, como, todos os mecanismos envolvidos. Lá pelos anos 80, se começa a fazer associações, né, do porquê que essa, esse acontece isso, que todos os fatores ambientais vão influenciar. O que é fator ambiental? Fator ambiental é tudo que essa gestante vai vivenciar. Então, o sono, o emocional dela, a alimentação. Então, os fatores ambientais acabavam influenciando essas crianças. Então, uma mãe que se estressava mais tinha aí, né, um perfil de criança, digamos, poderiam ter crianças com mais decorrências de autismo, por exemplo, né? Então, foi vendo essas associações, né? Ainda sem muito entender. E ali, pelos anos 2000, a gente chega com isso tranquilamente demonstrado, toda a comunidade científica concorda que o que a mãe faz durante a gestação, né, a alimentação, a nutrição, vai influenciar a vida dessa criança como todo, não só ali pós-nascimento do recém-nascido, eu tô falando ali da vida adulta, 40, 50 anos, é isso mesmo. Parece uma loucura, mas porque é o comecinho de tudo. É ali que vai sendo formado tudo. Esse corpinho, vai sendo desenvolvido essas células, esses órgãos e a expressão desses genes, né? E tem um estudo, eu poderia citar um monte, mas só para você entender que eu estou me baseando em conteúdo científico, não estou falando coisa da minha cabeça, tá? De 1999, de uma revista bem importante. Eu até trouxe aqui o nome que eles colocaram. Eles botaram o título assim: Onde a saúde começa? E daí embaixo, obesidade, câncer e ataque cardíaco. E daí mostrava essa mãe, né, com o seu bebê no ventre. Isso é tão maluco para nós hoje em dia, né, em 2022, imagina na época. Como que a mãe, né, a saúde começa aqui e pode influenciar até a relação ataque cardíaco? Sim, formaçãozinha do coração, formação do cérebro, toda a identidade dessa criança vai ser formada ali. Então, a saúde dela está sendo formada ali. E daí tinha uma frase bem legal que eu utilizo muito com as minhas gestantes, que é: como as suas probabilidades são definidas no ventre. Muita coisa é definida no ventre. E quando a gente fala de nutrição, é um ponto-chave de todos esses estudos, porque deficiências nutricionais levam a doenças futuras que as mães às vezes nem imaginam e muitas vezes passa despercebido, né? O que eu costumo ver hoje em dia é mães que até têm um certo conhecimento, mas não acreditam tanto no poder da nutrição, por conta de que geralmente
exposto essas informações de forma muito rasa. Não como eu estou aqui explicando para você, mostrando que existe embasamento científico, mostrando o que é essa tal da epigenética, mostrando aqui que existe, né, influências para o futuro. Então acaba assim, não, o importante é eu comer mais frutas, verduras, tá tudo certo. E não é bem assim. Então, falta um pouco de credibilidade por parte de algumas mães, né, em relação à nutrição. E eu tô aqui para te mostrar, para te convencer de que não é isso e que pode fazer toda a diferença na sua vida. Outra coisa que eu observo muito é em relação aos palpites, né? Geralmente tem muitos palpites em relação à gestação, à nutrição, tanto no antes quanto no depois, no pós-parto, né? Você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, isso não pode, isso pode. E daí dá uma confusão, né? E às vezes você perde tempo de um momento tão precioso com essas montes de informação. Não só os palpites que vêm das pessoas, mas as informações que você vê. E às vezes são informações muito rasas sobre a questão da alimentação, da gestação, porque ela é muito, 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 muito mais importante e muito mais profunda do que uma simples orientação. Coma de forma mais saudável, coma frutas e verduras e pronto, né? Hoje eu quero te mostrar alguns alimentos para você incluir, tá? Na sua alimentação, que vão fazer a diferença, certo? Então, vou começar com a questão das verduras, né? Das hortaliças. É algo que qualquer coisa sobre alimentação saudável que você pesquisar, você vai ver. Coma mais frutas e verduras, certo? É algo assim bem comum. E sim, isso é verdade, né? Na maioria das vezes, né, salvo algumas situações, a gente tem que consumir sim para ter uma alimentação considerada saudável. O padrão de dieta de uma gestante, que é uma basezinha que a gente utiliza para depois trabalhar em cima esses alimentos maravilhosos, esses nutrientes em cada trimestre, é a dieta mediterrânea e a dieta plant-based. Então, são padrões alimentares, tá? Que são os considerados mais saudáveis do mundo. Claro que você não vai levar todo à risca, porque tem coisas que encaixam na sua gestação, tem coisas que não, tá? Por isso que a dieta da gestante, ela tem que ser muito bem pensada e articulada. Mas, se você olhar a base desses padrões, é sim as verduras, é sim as hortaliças, é sim os legumes. Isso é muito importante, não só por conta da riqueza nutricional, mas também por conta dos compostos bioativos, que é uma coisa que eu falo sempre para as minhas gestantes. O que é composto bioativo? É tudo que é extra nutricional, certo? Se você comprar ali na farmácia o seu polivitamínico, que é muito importante, que você precisa estar tomando, ele vai ter vitaminas e minerais, ok? Porém, ele não vai ter compostos que existem ali na alimentação, que seria o quê? Flavonoides, carotenoides, fatores antioxidantes, essas outras coisas que são consideradas não essenciais para se sobreviver, elas vão ter esse impacto na relação da saúde. Elas são extra nutricionais, que é o quê? Tá, se eu não tiver, eu não morro, mas não quer dizer que eu vivo bem, né? E se ela tiver na alimentação, ela vai te gerar mais saúde, né? Ou vai te proteger contra um câncer, ou vai te proteger contra uma diabetes. Então, cada composto tem aí inúmeras vantagens. E quando a gente fala de gestação, é aí que eles vão atuar, esses compostos, né? Então, vão atuar em redução de inflamação, em melhora de renovação celular, todas aquelas coisas maravilhosas que a gente quer, para que tanto você como mãe tenha uma gestação assim tranquila, porque eu sei que você quer um bem-estar para si mesma, não ter diabetes, não ter pré-eclâmpsia, não ter nenhum problema na hora do parto, né? Não ter estria, que também é uma preocupação, não ganhar muito peso.
todas aquelas coisas que são uma preocupação, também é importante. Você tem que pensar em si mesmo. E esses compostos aí vão ajudar nisso. E além de te ajudar esse teu bebê, tá? Essa formação, nesse desenvolvimento cerebral. Por isso que as verduras, os legumes, as hortaliças são aí a base dessa alimentação. Eu vou ser um pouco mais específica, certo? Só falar assim, coma verduras. O que geralmente meus pacientes fazem se eu não oriento? Vão ali no alfacezinho, no tomatinho, na cebolinha e fica ali bem na monotonia, né? Alimentar. E o que eu geralmente classifico? Eu até anotei aqui para eu não esquecer para vocês. O que eu vou falar? Folhas verdes escuras. Precisa ter, dentro dessa sua salada que você monta, precisa ter folhas verdes escuras, tá? Couve, agrião, rúcula. Vão ser alimentos muito importantes para o seu metabolismo como um todo. O equilíbrio da glicemia, ou seja, prevenção de diabetes, vai ser importante para evitar malformações no seu bebê, tá? Isso é muito importante. Vai ser importante para a formação cerebral do seu bebê. Então, precisa estar incluído essas folhas verdes escuras. Além disso, né, uma salada não só compõe de verde, mas precisa ter legumes coloridos. Coloridos por quê? Porque essa pigmentação que a gente vê nos alimentos nada mais são do que esses compostos, certo? Então, um é diferente do outro. Uma cenoura laranja, ela tem carotenoide, por isso que ela é laranja. E carotenoide é esse composto. Uma beterraba, ela tem essa cor rosa avermelhada pela antocianina. E é esse composto que é importante aí para a sua gestação. Então, fazer uma variação desses legumes coloridos precisa estar no seu prato todos os dias. Um dia uma cenoura, um dia uma beterraba, um dia uma abobrinha, ok? Outra coisa que não pode faltar na sua salada, as brássicas, certo? As brássicas, é um grupo, né, botânico, então faz parte ali dos legumes e das verduras, né? Mas eu separo elas para as minhas gestantes como um grupo à parte. Elas são ricos em sulforafano, né? Que é esse sulforafano, esse compostinho, é mais um compostinho aí interessante para nossa saúde. E ele é responsável por renovação celular. Já se tocou por que eu gosto dele tanto na alimentação da gestante, né? Para quem não é gestante, a gente utiliza muito como prevenção do câncer. Eles é considerado os alimentos mais anticancerígenos que existe. E vai estar onde? No brócolis, na couve-flor, na mostarda. Então, são alimentos que é interessante estar. Eles também são alimentos mais flatulentos, causam um pouco mais de gases. Por isso que, às vezes, no início da gestação ou muito no final, a gente dá uma cuidada na quantidade. Mas, se você tiver com um intestino funcionando bem, uma microbiota funcionando bem, não vai ter problema, certo? E daí, quando a gente fala de intestino, você já deve ter escutado que o intestino é o segundo cérebro, que o intestino tem células do sistema imune. Tá, meu Deus do céu, tanta informação, nem sabia disso. Então, o intestino, ele desempenha um papel muito maravilhoso. E para a mãe, além de gerar um conforto maior na gestação, que geralmente vocês ficam mais constipadas, né? Tem um pouquinho mais de flatulência, todos aqueles desconfortos digestivos, ter um intestino bem bom, bem saudável, vai ajudar que você gere no seu bebê um intestino bom e saudável. E o que isso vai significar para o seu bebê?
vai significar um sistema imune mais fortalecido. Então, esse bebê forte, resistente, que não fica doentinho, é aí que tá. Então, eu utilizo alimentos, tá? Anota aí, todos esses. Então, eu já falei de folhas verdes, legumes coloridos, as brássicas, né? Então, tô falando aqui de alguns alimentos para o intestino, que vão ajudar esse bebê a se tornar um bebê forte, tá? Que alimentos vão ser esses? Probióticos, né? Como o iogurte natural desnatado, que é uma fonte de probiótico, ou seja, fontes de bactérias boas, ou um kefir, mas cuidado com o kefir aquele de casa, porque às vezes ele não é bem preparado e pode ter aí um pouquinho de contaminação com outros tipos de bactérias que não são muito legais. Então, se você for usar um kefir, utilize um kefir industrializado, nós já temos hoje em dia, tá? Outra coisa, a biomassa de banana verde. Sim, ela é maravilhosa para o intestino. Banana é uma coisa que a gente acha muito fácil no Brasil. E pegar a banana verde, cozinhar ela na panela de pressão e depois utilizar nas receitas é a coisa mais barata e fácil que tem. E um excelente alimento para você incluir na sua gestação e para você fazer toda a diferença nesse intestino. Outra coisa, batata Yacon. A batata Yacon não é conhecida por todo mundo em todos os lugares, tá? Inclusive daqui onde eu estou falando, que é Criciúma, Santa Catarina, não é muito conhecida. Porém, tem em todos os mercados, é bem tranquilo de achar. Apesar de não ser tão conhecida, né? Popular. Ela é uma batatinha, geralmente está ali perto do inhame, da batata salsa, e ela se come crua, então é muito fácil, nem precisa preparar. E ela também é rica em prebióticos, ela também ajuda a formação desse intestino do bebê, ela também previne diabetes gestacional. Então, essa batatinha é fácil, gostosinha, ela tem gostinho de pera, tá? Tranquila de usar, é uma coisa maravilhosa para tu incluir aí num lanche, tranquilamente, tá? Ou até na sua salada. E outra coisa que é um dos meus queridinhos também é o psyllium. O psyllium é uma fibra, é um tipo de fibra que se encontra facilmente em lojas de produtos naturais e também vai aí ajudar nessa questão de gerar bactérias boas para o seu intestino, para que você tanto tenha uma gestação tranquila quanto gere um bebê forte, certo? Esse intestino saudável, cheio de bactérias boas, vai ter ainda um papel aí importante numa coisa que preocupa muitas mães: pré-eclâmpsia. Sim! Olha só que incrível! A saúde intestinal pode influenciar no desenvolvimento ou não da pré-eclâmpsia. Então, tá vendo quantas coisas podem fazer na sua gestação tomar um rumo diferente? Como isso é uma oportunidade para você? Trouxe aqui mais uns alimentos em relação à saúde do cérebro do seu bebê, para esse desenvolvimento cerebral. Eu já falei em alguns outros vídeos lá no meu Instagram, tá? Sobre a questão do desenvolvimento cerebral e que ele não é só uma questão nutricional, né? A gente também faz ligações ali neuronais desde a quinta semana, né? O bebê já começa a produzir tudo isso e a questão de afetividade, de amor e de carinho vai fazer a diferença nesse desenvolvimento. Porém, o nosso cérebro, ele é formado de muitas coisas. Ele é formado de gordura, tá? Compõe o cérebro. Ele é formado de aminoácidos, tá? Que vem aí das proteínas. Então, as vitaminas e minerais que vão fazer essa formação também são muito importantes. Então, não pode estar faltando na sua alimentação. Isso vai determinar
esse desenvolvimento bom do cérebro, para que seu bebê, depois que nasça, inicie aí, se Deus quiser, né, uma amamentação, e se você escolher, claro, né, talvez em outros vídeos a gente fale um pouquinho sobre isso, que também aumenta o QI dessa criança, e daí você vai ter aí um bebê bem inteligente, com todo o potencial que ele pode aí estar desenvolvendo ao longo da vida. Então, que alimentos esses vão ajudar nesse momento de desenvolver o cérebro? Seria o ovo. Já falei milhares de vezes em vídeos, falo para as minhas gestantes, o ovo é um alimento essencial na gestação, tá? Por conta de uma vitamina ali, que é o complexo B, que não tem em polivitamínico nenhum e que você precisa estar ingerindo. E só com 2 ovos você consegue já atingir a quantidade necessária para um desenvolvimento cerebral maravilhoso do seu bebê, tá? Então, o ovo tem esse papel potencial. Outra coisa, peixes. O peixe vem muito dessa característica, inclusive, da dieta ali mediterrânea que eu falei, né? Do padrão aí, plant-based e dieta mediterrânea, lembra? Então, o peixe vem muito dessa dieta, que é o que? A redução de consumo de carne vermelhas e mais peixes. O que eu também peço para cuidar? Cuidar com nossos peixes aí ricos em mercúrio, né? A gente não pode esquecer disso. Mas um consumo adequado de peixes, boas escolhas de peixes são bem interessantes, porque tem ômega 3. O ômega 3 ele é muito em falta na nossa alimentação aqui ocidental, né? A gente não tem o costume de comer, e é uma gordura, é um ácido graxo, né? Tem 2 ácidos graxos ali, que eles são anti-inflamatórios. E, ao contrário, a nossa alimentação é bem inflamatória, o que gera todas essas doenças que a gente tem hoje e o que vai gerar doenças na nossa prole. Então, esses ômega 3 vai desempenhar esse papel. E por conta da questão do cérebro, o ômega 3 se torna absurdamente essencial na gestação. Tu pode não consumir ômega 3 o resto da vida, mas na gestação precisa, por conta disso, porque dá um impacto em relação ao cérebro do seu filho, tá? Ao desenvolvimento da inteligência do seu filho, a um cérebro saudável, perfeito, sem nenhuma deficiência, anomalia, certo? Outra coisa que é essencial para o desenvolvimento cerebral é o azeite de oliva, né? O extra virgem e o abacate. São alimentos que eles têm um potencial incrível de geração de saúde, né? Também tem desempenho um papel anti-inflamatório, também desempenham um papel regulador aí de hormônios, né? Principalmente o abacate. Eles vão ser excelentes para aumentar gorduras boas na sua alimentação, porque você precisa de gorduras boas, tá? E vão te ajudar nessa questão do gerar um filho bem inteligente. Outras coisas que eu utilizo muito, tá? É a semente de abóbora e a semente de gergelim. Eu já falei também em alguns momentos sobre nutrientes e a semente de abóbora tem zinco, o zinco é importante. E eu utilizo muito a semente de abóbora para questão de fortalecimento do sistema imune, para esse bebê forte, para esse bebê saudável, tá? Isso então vai ser muito importante você incluir, e é muito fácil. Bota ali na saladinha, mistura no meio do arroz, coloca ali dentro de um suco verde, é muito tranquilo de usar, né? E a semente de gergelim, que pode ter um gostinho um pouquinho mais forte, mas também é tranquila de usar, por ser muito, muito, muito rica em cálcio, tá? Ela é uma sementinha muito especial e que deve estar inserida. Mesmo que, eu consumo bastante leite, bastante laticínios, mesmo assim, atingir a quantidade de cálcio necessária ali para que você precisa para gerar esse bebê forte é muito alta. Então, a semente de gergelim vai ser legal. Principalmente se ela for triturada ou em forma de pasta, que é o tahine, e tem pronto para vender também, tá?
Então, esses são alguns alimentos, claro, além de frutas, carboidratos complexos como batata doce, batata inglesa, aipim, né, ou mandioca, macaxeira, tem outros nomes, né, ao longo do país. Ah, a abóbora, o feijão, a lentilha, todos alimentos maravilhosos, incríveis e que desempenham um papel incrível. Mas eu trouxe esses alimentos chaves para você incluir na sua rotina para atingir esse objetivo que nós queremos, né? Do bebê forte, saudável e inteligente. Com certeza, se você incluir hoje esses alimentos, seu bebê já vai vir mais saudável, certo? Ah, pensando nisso tudo, né? Tanto desses alimentos quanto os outros, vendo as pesquisas, o potencial disso, daquilo, eu comecei a pensar como que eu poderia levar isso para mais mulheres, né? Atingir e como eu estou atingindo hoje você com essas informações para que você primeiro acredite nesse potencial e depois coloque em prática, né? Então eu reuni tudo que eu fazia no consultório e tudo que tinha na literatura e tudo que deu certo e desenvolvi, né, essa alimentação dessa gestante, essa alimentação para cada trimestre que modifica, tá? Que é bem importante. Esse alimentar de 3 em 3 horas, que também é uma característica importante, utilizando alimentos chaves no horário certo, para cada momento da gestação, trazendo conforto, sendo prático, todas as coisas que necessitavam para ser algo bem sucedido, para você deixar essa herança aí no seu filho para o futuro, né? E nos filhos dele também, porque impacta também até nos seus netos, né? Toda essa questão de expressão genética, de saúde, impacta futuras gerações. Então, pensando tudo isso, eu trabalhei aí com a questão da alimentação da gestante, estudei esses alimentos, tenho desenvolvido essa alimentação no período gestacional e nós estamos aí com planos, né? Eu e minha sócia, para janeiro vai ter um evento bem legal que eu vou falar um pouco mais detalhado sobre essas questões e esse evento do Gerando Filhos Poderosos, esse projeto, veio no meu coração desde muito tempo e ele é muito especial, ele é feito com muito amor. Então, vocês aguardem, vai ter turma, tá? Vai ter turminha para o Gerando Filhos Poderosos e é algo que vale a pena, tá? É uma oportunidade para as mães, porque eu vi essa necessidade nas mães que não tinham esse conhecimento e que não existe nada pior do que tu parar depois e eu não sabia, eu não acredito que eu podia ter feito diferente. Isso acontece muito no consultório, e daí a primeira coisa que eu falo, né, independente do tipo de mãe, às vezes uma mãe com um filho crescidinho já, eu digo, não, mãe, vamos tirar aqui o chicote, deixar de lado um instantinho, tá? E vamos ver o que a gente faz daqui para frente, porque o que passou, passou. Mas você que está grávida, você tem a oportunidade de fazer certo desde agora, né? E não ter esse sentimento mais tarde de, puxa vida, se eu tivesse feito diferente, talvez as coisas fossem diferentes, né? Então você tem essa oportunidade. Hoje, graças a Deus, existe a internet para trazer essas coisas. E esse projeto, ele é bem especial. Então, aguardem, em janeiro vai ter turma sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, se inscreve no canal, curte esse vídeo, tá? Eu vou estar trazendo muito mais conteúdos e se você tiver qualquer dúvida e colocar aqui nos comentários, eu respondo, certo? Um beijo, um abraço, tenha uma boa noite.